E se a nossa postura nessa era tecnológica ela estiver causando, além dos danos físicos, além dos danos mentais e psíquicos, de exaustão, de superestímulo, de vícios, bom, coisas que a gente já sabe, coisas que a gente vai descobrir, mas e se essa postura, essa repetição dessa postura com esse aparelho, nem estou falando sobre rede social, estou falando desse aparelho, dessa tela muito perto, se essa postura estiver bloqueando as nossas emoções, o que isso vai causar no nosso sistema, na nossa saúde ao longo dos anos, e quais são as informações que a gente está mandando todos os dias para o nosso sistema nervoso. Então, pense que nessa postura, eu estou aqui com uma tela muito perto dos meus olhos, num lugar muito focado, talvez com excesso de estímulo, e com pouca mobilidade dos braços e das mãos, elas vão ficando mais fixas, mesmo que eu só fique aqui com uma mão, os braços estão muito colados no corpo, e essa posição, essa postura vai levando os ombros a ficarem colados e talvez projetados para frente, consequentemente o peito um pouco para dentro, a cervical, né, mais travada, mais rígida, esse olhar para baixo, mais comprimido aqui na garganta. E aí qual é a mensagem que eu estou mandando? Que eu estou mandando para o sistema nervoso o tempo todo. Então, forcei um pouco a postura, sabe, agora. E o que eu percebi aqui no meu corpo? A respiração curta, um excesso de ansiedade. E é claro que agora eu forcei, né, para mostrar essa posição. Mas se todo dia a gente está um pouquinho nela, a gente está respirando menos, a gente está com o peito para dentro, peito fechado, sem essa possibilidade de pulsar, porque dentro de uma vitalidade, de uma saúde, na visão da terapia corporal, não é o estado de saúde não é só a expansão, só o prazer, só o gozo, só a alegria. Não, é a possibilidade de pulsar também, de retrair, de ficar na minha, de chorar, de ficar triste, de sentir, de se vulnerabilizar. Então, é uma posição que vai bloqueando a nossa vulnerabilidade, nossa possibilidade da gente expressar a ação dos nossos sentimentos. Que é a capacidade de sentir e expressar. Se a gente estiver trabalhando numa terapia corporal, esse é o caminho. A expressão. A expressão não só dos nossos sentimentos, mas a expressão de quem se é como um todo, também com as suas vulnerabilidades. Vocês já devem ter visto, né, ouvido eu falar muitas vezes sobre a coraça muscular, que é o nosso entendimento aqui numa visão terapêutica corporal. Agora, se eu estou ao longo da vida repetindo uma mesma postura, isso vai gerando algo meio crônico também no meu corpo e até influenciando no meu pensamento, emoção, comportamento, relação com o outro. O que isso vai acontecer nesse fechar ao longo do tempo. Então, se eu aqui exagerar um pouco nessa postura aqui, e aí agora eu vou tirar o aparelho, tá? Eu não estou falando sobre rede social, estou falando só dessa tecnologia do aparelho em si. Então, o que ele faz? Ele faz eu ficar nessa posição. Vou tirar o aparelho e vou ficar aqui na posição. Então, observa que existe uma posição de retração, quase que a postura da vergonha, da proteção, de quem se recolhe. Imagina o que isso faz ao longo do nosso dia a dia, né? Ao longo da nossa vida, essa retração energética o tempo todo. Então, além disso ser perigoso para nossa saúde, o quanto que isso vai influenciar, interferir na nossa relação com o outro e o quanto que essa cisão vai gerar um anestesiamento dessas nossas vulnerabilidades, mas um anestesiamento
de tudo que eu sou também, dos nossos medos, da nossa raiva, quase como um muro aparece. Isso pode ser muito perigoso a nível coletivo e social. Eu vou tirar agora, vou fazer um recorte para deixar a gente, indivíduo, um pouquinho de lado, e eu vou trazer uma visão mais social, que antigamente, tudo bem, o problema não é a tecnologia, tá? Vou chegar lá, mas antigamente, sem esse avanço tecnológico dessa forma e das redes sociais, então essa forma de se relacionar com o outro, né, atrás disso aqui, pensando que é um muro de proteção que me impede também de eu sentir certas coisas também como medo. Então, como antigamente, se a pessoa, vamos supor, uma pessoa que queria, eu não sei ainda o que eu posso, o que eu não posso falar aqui no YouTube, enfim, vamos supor uma pessoa que queria aniquilar um mundo, ou queria entrar na guerra. Antigamente, se a pessoa estava ali, ó, no front, ela estava ali na linha de frente da batalha. Antigamente, ela estava ali com as armas. Ela estava assim, vamos embora, pegando o exército, ela estava ali na frente. Então, ela podia estar querendo esse espaço de aniquilar geral, mas ela estava com a possibilidade de estar no corpo nisso, ou seja, de sentir a adrenalina, de sentir o perigo, mesmo que se for uma energia desviada e perversa, ela estava ali sentindo. Agora, neste mundo atual, esse muro aqui, ele dá mais espaço para uma certa perversidade acontecer sem a pessoa que está atuando sinta as consequências. Então, a gente está vendo o crescimento dos hackers, dessa guerra tecnológica e digital, que um perverso regredido, irado, pode apertar um botão e atirar um míssil, né? Então tá por trás, né, de algo. Essa tela, ela na relação, ela permite um poder ou uma tirania ou uma perversidade, ou seja lá o que for também, ou a exuberância, ou aparecer sem o tomar contato com a vulnerabilidade, com as consequências emocionais de um ato, por exemplo. Então, essa galera agora dos haters, né? Que estão ali por trás ali do digital e que não estão lidando com uma consequência da vida real. Então, eu estou trazendo um lugar meio mais exagerado, mas só para trazer assim esse lugar. Agora vamos trazer um pouco mais para próximo também. Essa posição dia a dia pode deixar a gente mais covarde. E essa palavra sobre o covarde, da onde vem, né? Da onde vem a palavra covarde? Vem do rabo entre as pernas, do rabo caído, do colapso, mais sobre a desistência, ou seja, é meio anti-vida. E a coragem, como muitas pessoas já falam, a coragem não é de fato a ausência de medo. Então, ser corajoso não é não ter medo, é estar na vida, é estar sentindo a vida. O covarde, ele está no anestesiamento. Ele está no anestesiamento, ele está na desconexão. E o problema, neste momento, eu não estou falando do aparelho, não estou falando, não estou falando do aparelho e não estou falando da rede social, estou falando da nossa postura, primeiro, ao usar isso aqui. Isso deixa a gente mais anestesiado, deixa a gente mais desconectado, deixa a gente mais fechado, deixa a gente mais retraído. Talvez deixe a gente mais covarde. E nas redes sociais, às vezes a gente pode estar apresentando, sei lá, um glamour, uma expansão, um recorte de uma vida maravilhosa, aquilo que a gente já sabe das redes sociais. E por dentro, podemos estar ficando mais frágeis,
não a questão da vulnerabilidade. Vulnerabilidade é diferente de uma fraqueza, porque a possibilidade de você ter coragem de lidar e expressar a sua vulnerabilidade, isso é muito forte, isso é muito potente. Então, essa é uma posição que o peito, o corpo, ele entra em colapso. E esse espaço mesmo da falta de estrutura, falta de presença. Qual é a mensagem que a gente vai estar mandando para o nosso sistema nervoso? Não é seguro relaxar. Não é seguro eu expandir. Não é seguro eu abrir o peito. Não é seguro eu movimentar os meus braços. Não é seguro eu expressar minha vulnerabilidade, o meu gozo, a minha risada, a minha espontaneidade errática na coisa. Não é seguro eu sentir profundamente, porque essa postura, essa posição limita a minha respiração. Se limita a minha respiração, o meu ar, não há espaço para minha alma, não há espaço para o meu eu, não há espaço para a minha existência. E não há espaço para eu expressar aquilo que eu sou, porque isso aqui está comprimido. Não há espaço para eu expressar a ação do meu sentimento, a minha emoção. Então, se eu sinto tristeza, como é que isso vem para fora nessa expressão? Facial, nos olhos, na boca, ou em lágrimas, ou em riso, ou em grito, na pele, no tônus, na coloração da pele, na temperatura, no suor, no frio. Então vai ficando meio congelado, meio robótico. E a gente precisa respirar. Eu tô chamando esse lugar aqui, ó, é o corte, tipo, o grande corte, aonde essa posição eu crio uma desconexão da minha mente analítica, do meu pensamento, com a minha emoção, com a vulnerabilidade, a sensibilidade, o da meio macio, que vem lá da barriga, que passa pelo coração e tem essa possibilidade de expressar, isso vai ficando cindido. Então vai havendo uma dissociação. Quanto mais dissociado, mais eu estou ali meio flutuando no mundo. E mais em colapso, assim, mais no consumo passivo. E aí aquilo só está vindo, eu estou consumindo, não tô absorvendo, né? Mas é um lugar de muita passividade, num lugar onde não há espaço ativo de presença para lidar com uma tristeza, com uma alegria, com um desejo, com algum sofrimento, porque lidar com sofrimento e viver também é dado de saúde. E muitas vezes isso aqui, né, essa postura é para anestesiar o sofrimento, mas lá na frente, o que a gente vai estar mandando para o nosso sistema nervoso, o que a gente vai estar colhendo disso. Eu falo mais uma vez que não é sobre demonizar a tecnologia, nem o celular e nem a rede social. São três coisas diferentes, né, que estão aqui todas interligadas. O problema maior é a gente não estar no corpo, não perceber isso e estar repetindo uma postura que faz a gente ficar cada vez mais desconectado do corpo. Então, eu vou te convidar para uma prática bem rápida agora, para você sentir no corpo. Primeiro, vamos ficar numa postura sentado, com os pés no chão. E no primeiro momento, a gente vai estar sentindo o peso da gravidade. A possibilidade de sentir o peso da gravidade, as melhores formas de a gente sentir isso na posição de pé ou sentado. Bom, então a gente vai estar na posição sentada, com os pés bem aterrados, presentes. Então perceba as suas zonas de apoio, os seus pés, o seu quadril, a nádega sendo, né, sustentado, e a sua coluna, toda essa parte aqui, ó, de cima do corpo também, que tem ali uma lida com a gravidade. Eu não estou em colapso, eu estou na sustentação da gravidade, que a força da gravidade é uma força para baixo. Então, existe uma estrutura das minhas pernas e do meu quadril
fazendo uma energia contrária, às vezes a gente nem percebe isso, mas existe uma sustentação do peso da gravidade e aí a minha coluna fica ereta sem rigidez. A ideia não é a rigidez, o certo, eu dou conta. É um lugar de possibilidade de relaxar, ter uma mobilidade, ter uma flexibilidade, mas essa coluna está ereta. Então, um espaço no corpo de integridade, tá? Não é sobre rigidez e não é sobre um colapso. Agora, imagina esse fiozinho que veio lá da coluna até o topo da sua cabeça. Não é o esticar da corda, tá? Não é a rigidez, mas só visualiza esse fio. Sabe quando você pega assim ó, um fio e puxa, mas sem tensionar? Então, veja esse fiozinho solto. Essa possibilidade da sua coluna tá aqui, ó. E agora, leva a presença para sua respiração. Lá embaixo. Então, iniciando a respiração circular, nasal. Então, uma respiração contínua, sem retenção. Quando você inspira, a barriga cresce. Não se preocupe com a respiração lá subindo no peito nesse momento. A gente vai fazer uma prática sutil, rápida, breve. Então, inspira, a barriga cresce, exala, relaxa, solta. Não é para você expulsar o ar, não é para você botar o ar para fora. Inspira. Relaxa. A cada ciclo da respiração, vai fazendo, vai observando as suas zonas de apoio, a coluna, que está em sustentação e integridade, a respiração lá no baixo ventre, e a cada respiração, a cada expansão e relaxamento, vai ser comum esse crescimento dessa carga respiratória que vai expandindo cada vez mais para o diafragma, para o peito, as costelas vão se afastando e relaxa, mas primeiro começa a presença lá de baixo, do baixo ventre. Então, respira, veja esse crescimento gradual. E agora a gente vai trazer o espaço para os ombros. Continua respirando. E aí você vai rotacionando os ombros para trás e para baixo. E aí você pode fazer isso com a mão também. Observa que as escápulas, as clavículas, as intercostais, elas se afastam. E observa que esse movimento, você percebe que é como se o seu tórax sorrisse, sabe? Há uma expansão, um sorriso. Tá dando para ver o sorriso aí? Tá dando para sentir? Então vai trazendo esse lugar, essa expansão, junto com a respiração. Mantenha os olhos abertos. Se ficar meio confusa, mantenha os olhos abertos olhando para o mesmo ponto, sem esse lugar da rigidez. Pode olhar para outros lugares, mas mantenha ali os olhos abertos no mesmo lugar, para você ficar na presença no aqui e agora. Com esses micromovimentos do tórax, do peito, do coração, agora a gente vai começar a sentir a nossa cervical. Num primeiro momento, a gente vai começar a massagear. Gente, toda vez que eu massageio essa região, o meu corpo se arrepia todo. Não tem uma vez que não acontece isso. Não sei se vai dar para vocês enxergarem. Acho que não. Não pega a câmera. Nossa, eu estava precisando disso. Então você vai massageando a base do crânio. Se vier arrepio, se vier a vontade de respirar mais, é expansão, é liberação, é descarga. E aí vamos deixar o cervical solto. Então você vai massageando, tem uma pressãozinha, tá? Você sente, o dedo afunda lá. E aí você vai soltando. Não quero o alongar, o esticar, nada de esticar a corda. É suave. É meio que a entrega.
E agora, a gente vai manter essa massagem e a gente vai agora para os olhos, tá? Mantém a massagem e os olhos, eles vão estar olhando para lugares aleatórios. E respira. Suave. Então, você deixa aí os olhos dar uma percorrida no seu ambiente. E depois, movimento do pescoço. Sem ir para nenhum limite nesse momento. A gente está fazendo algo bem suave, mas você pode fazer esse exercício muito só na presença muito física, ou você pode trazer a presença energética, que é movimento, respiração, presença nos olhos. Olha, observa para onde os seus olhos olham. Você vê que a energia vai chegar aqui, ó. Então, isso vai ajudar também esse fluxo energético também. Então, aí a cervical vai expandindo sem esforço, sem tensionar, sem esticar a corda. Muito simples, muito básico. Uma lembrança para toda vez que você estiver com esse aparelho na mão, você perceber, caraca, desconectei do corpo, o que eu estava fazendo mesmo? Nossa, peguei aqui só para entrar no aplicativo do banco para pagar uma conta e tô meia hora aqui, nem sei o que eu fiz. Então, assim, onde você estava? Se perceber assim, caraca, onde eu estava? Vai para isso. Pés no chão, perceba a sua posição da sua estrutura da coluna, respiração, presença nos olhos, uma automassagem nessa região cervical, esse espaço também dos ombros, abrir o peito, rotacionar, muito simples, para trazer mais uma integridade. Provavelmente, se você tiver na sua integridade, no seu corpo, você vai se relacionar com isso aqui de uma outra forma. Você pode continuar trabalhando com isso, sei lá, se divertindo com isso, mas na sua integridade vai ter um lugar assim, com mais foco, com mais presença, uma interação mais real, até na relação com o outro, seja nas mensagens, seja na rede social, mas com essa presença do, tá bom, ou já fiz o que eu queria, sem a distração, sem o anestesiamento. Então, o problema não está na tecnologia. Agora, se der para você botar um pouco mais distante, né? Então trazer aquilo que você consegue fazer aqui para uma tela mais longe, seja um computador, seja uma tela realmente mais distante, para você ter mobilidade, para os seus braços estarem soltos, para você poder estar numa posição que não leve à retração, mas que leve a lida aqui, ó, com a coisa. Então, isso pode facilitar o teu dia a dia também. Então, a tecnologia, ela faz parte da nossa vida, vai continuar fazendo parte, mas esse é um convite para o pilar da sua existência ser esse eu, ser esse centro. A sua coluna é um pilar da sua existência. Tanto é que em algumas culturas se fala muito sobre os canais energéticos que passam na nossa coluna, como Ida Pingala Sushumna, se eu não me engano, acho que esse é o nome, que é esse canal energético que é a elevação da Kundalini, que é a elevação e a expansão e o movimento da nossa energia vital, da nossa libido, da pulsão de vida, que quando ela se eleva, o nosso corpo, enfim, né, ele se ilumina num lugar existencial. E esse aqui trava o nosso fluxo de vida. E lembre que eu não estou falando que vida é só expansão, né? Então é esse pulsar, é a possibilidade de lidar com as nossas frustrações, lidar com a nossa tristeza, com as nossas dores, com a nossa raiva, com aquilo que você não acha que é legal, mas vamos evitar de fugir dessa lida com a coisa em si, com a realidade. Agora, se você viu, escutou e viu esse vídeo até aqui, me fala como é que foi, esteve na presença, como é que estava a sua respiração, percebeu, fez o exercício ou só ficou no mundo da imaginação?
Ficou aí só escutando falar ou me assistindo, ficou imaginando você fazendo, imaginando o que o seu corpo sentiria, ficou só na sua tela mental e não foi para o corpo. Porque se ficou na tua tela mental, você está se enganando, e se você for para o corpo, você vai descobrir grandes coisas sobre você mesmo. E também, se você escutou até aqui, você estava me vendo, você estava aqui presente ou você estava fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Se estiver fazendo outras coisas ao mesmo tempo, isso observa num lugar sem julgamento, mas observa sobre uma possibilidade de você vir para a vida real, mesmo aqui, mesmo você me vendo atrás dessa tela, mas com mais presença, com mais dado de realidade, mais pé no chão. E eu quero saber, eu estou aqui, né, enfim, é uma rede, acho que o YouTube é uma rede social, né, considerado. Sim, tem uma interação, né? Mas é uma interação um pouco diferente, eu entendo que cada rede é um pouco diferente, então comenta aqui para eu saber quem é você, para eu poder interagir com você também, para não ficar só no lugar de consumo, sabe? Eu entrego e você consome. Vamos ver essa possibilidade de uma troca, como isso pode fazer, pode ser, enfim, funcional aqui. E aí eu queria saber como é que foi assistir até aqui, se fez algum sentido, se você teve alguma percepção, algum insight, se ajudou, se esse exercício tão simples você acha que pode ser possível você levar para o seu dia a dia, se você ficou com alguma dúvida, tá? Então é isso, comenta aqui para eu saber mais.